pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. E hoje a gente vai falar um pouquinho, sobre o ITA, que a gente trouxe aqui a convidada, a nossa advogada Amanda Didier, que é advogada aqui do Instituto, e vai falar também um pouquinho sobre os direitos básicos aí para o pessoal do TEA. Sejam bem-vindos e não percam esse nosso bate-papo. Olá, doutora, seja bem-vinda. Olá, Anne, muito obrigada pelo convite. É um prazer, mais uma vez, estar aqui com o seu público, estar aqui com você, fazendo parte desse projeto lindo que ganhou meu coração. E nós que agradecemos também, essa compaixão. Eu gosto de diferenciar a empatia da compaixão e sei que você realmente é uma apaixonada pelo projeto do Instituto ITEAC, porque você não só tem aquela empatia, você também faz a execução. Então, muito obrigada por ter essa compaixão pelo ITEAC. Eu que agradeço a oportunidade de exercer um pouco do meu trabalho e alimentar o meu propósito de vida, que é ver as pessoas melhorando, né? Ver a gente, como sociedade como um todo, evoluindo. E muito obrigada, desde já. Que é Então, você. vamos lá falar um pouquinho sobre, esses direitos básicos. Vamos começar, então, a falar um pouquinho sobre o ITEAC. Vamos lá. Que tal? Porque você conhece o nosso propósito, então, pode falar bem sobre o ITEAC. Qual a importância, assim, do ITEAC para esses direitos básicos dentro da nossa região aqui? Como é que a senhora pode explicar ao pessoal de casa essa visão que o ITEAC pode dar voltado a esses direitos básicos? É de suma importância o ITEAC ter chegado a Caruaru, e não só para Caruaru, né, mas para as regiões vizinhas, e trazer essa consciência e conhecimento dos direitos básicos, né, porque todo direito, ele nasce com o querer de um povo. Então, dentro da causa autista, que é o que a gente vem trabalhando a partir de agora, é necessário observar essas questões no dia a dia, junto com as mães atípicas, junto com a sociedade, os órgãos públicos, os setores de saúde, para que isso possa fomentar a jurisdição, ou seja, fomentar para que o poder público traga leis eficazes e que surtam o efeito que a população espera. Então, o que é que o ITEAC está fazendo com isso? Está trazendo para a população conhecimento, consciência e vivência, junto com os profissionais que vão estar aqui, fomentando essa vontade de trazer visibilidade para as pessoas e elas entenderem o que de fato são as pessoas autistas, o que de fato elas precisam. Então, é importantíssimo a atuação do ITEAC nesse sentido. Então, falar um pouco desses direitos é falar da vivência dessas famílias. Das necessidades, podemos Isso, dizer das assim. necessidades dessas famílias, exatamente, exatamente. Quais esses direitos básicos, para que as pessoas elas possam ter esse entendimento? Vamos lá, a Lei Berenice Pianá, ela foi criada em 2012, né? Então, com ela começou a visibilidade para a causa autista. Foi aí que o poder público começou a tratar disso e vem a curtos passos tratando sobre o assunto. Em 2015, a gente teve um ganho, que foi a equiparação dessa lei aos direitos das pessoas com deficiência. Então, a gente equiparou os autistas a pessoas deficientes. Embora a gente saiba que se trata de um transtorno, né? Foi equiparado a essa deficiência e isso trouxe vários outros direitos com eles. Atendimento prioritário também na rede de saúde, né? Fazendo com que as redes de saúde tragam esse atendimento para as pessoas que necessitam de tratamento, de exames, enfim. Então, assim, a gente tem também o acompanhamento nas escolas, né, que a lei prevê um acompanhante para essas crianças. Então, todos esses direitos de desconto de passagem, direito a transporte público, eles já são previstos legalmente. O nosso grande problema hoje em dia, Anne, é fazer com que isso se cumpra. Porque o que é que ocorre? Como tudo no nosso país, as políticas públicas ainda são muito deficientes. Então, ainda que haja previsão legal, de fato, na realidade, não existe o cumprimento. Então, esse é o grande motivo do ITEAC ter chegado a Caruaru, para que as pessoas, junto conosco, que a sociedade, junto conosco, faça esse trabalho de cobrança, de fiscalização, de comprometimento, de eficácia das leis que já existem. Então, eu acho que a grande dificuldade nossa inicial agora é essa, de fazer valer esses direitos, porque hoje a gente diz assim, não existe direito. Existe, não existe a eficácia.
Não existe o cumprimento legal. A gente conversa muito com as mães aqui e a gente ouve muitas delas, né, falando que minha criança não tem um acompanhante, doutora. Como ir para a escola dessa forma, né? A escola garante a vaga, E né? alguns até têm, não têm empatia Pois para é, desenvolver aquela pois é, criança. a falta de preparo desses profissionais, desses professores, desses coordenadores, né, que diante também da impossibilidade de uma situação que realmente é delicada, não consegue lidar, né, e E colocam pela falta da política pública existente também para o caso, né, isso. para o TEA em si. Isso. Então, assim, na verdade, hoje, inclusive com a lei Romeu Mion, a gente pôde trazer essa identificação, para ficar já mais claro. Porque antigamente se dizia assim, esse menino é mal ouvido, né? Esse menino é mal educado. Mas com a lei, a gente pode identificar essas pessoas que realmente elas têm necessidades especiais, elas precisam ser tratadas dentro das suas peculiaridades, com a diferença que elas exigem. Então, para mim, hoje, eu acho que a maior dificuldade seria realmente na base educacional. Porque ainda que eu ache, assim como você, que às vezes a gente comenta, que se trata de saúde pública, bem como a gente pôde acompanhar no episódio de Dr. Disseu Rodolfo, de Dr. Leonardo Saraiva, eh, a base educacional é importantíssima. Porque para tudo na vida, todo ser humano precisa dessa base. E a gente não tem visto isso, né, vamos dizer assim, uma aplicação concreta em conjunto das escolas e famílias. E o ITEAC chegou para fazer essa ponte, né, de trazer consciência tanto para os órgãos públicos como para os familiares e fazer essa integralização, que é o que a nossa causa pede urgentemente hoje. Inclusive, isso faz parte de um dos nossos valores aqui, né, pré-existente no ITEAC. Não só como valores, como missões e visão também, que a gente abrange aí, como você bem falou, essa integralização. Levar e lembrar que, quando você falou de educação, é lembrar que educação é repetição. Às Isso, vezes a gente esquece que educar é repetir. Então, isso. por isso também que eu gosto de falar sobre a empatia e a compaixão, que é diferente, né? É. Poucos têm essa compreensão, mas que é diferente. Verdade, porque assim, nada adianta a gente ter uma legislação que abranja os direitos, mas que de fato a população não cobre, né, a eficácia e a atuação deles no dia a dia. Então, a importância maior está na conscientização desses pais, dessas mães, desses profissionais que trabalham na área para fazer valer esses direitos. Porque como é que a gente vai avançar se a gente não consegue fazer nem o básico? Hoje a gente não tem conseguido nem fazer o básico. Garantir o acesso à saúde para essas crianças, adolescentes e adultos que portam o transtorno do espectro E é um ponto autista. importante, porque o pouco que existe de atendimento, aos 18 anos não pode ser mais atendido. Então, um olhar também, né, Sim, para isso. Porque quer dizer que aos 18 eu não sou mais autista, eu isso. não necessito, Pois é, inclusive a gente e já tem. estou atrasado, né? Pois é. Porque o olhar, o autismo adolescente e adulto, ele perdeu um pouco. Porque a Um gente tem pouco que não, muito. a gente tem que lembrar que é uma condição permanente, até então, né, vamos deixar claro isso, Até que então. até então, até os estudos científicos demonstrados atualmente, é uma condição permanente. Então, por ser uma condição permanente, não há transitoriedade ou mutação da condição prévia. Então, inclusive, tem uma lei que está para ser aprovada agora, que é importantíssimo, você que é pai, que é mãe de autista, você que é tio, que é familiar, fazer pressão no poder público em relação a isso. Falar, trazer notoriedade, falar em suas redes sociais. Por quê? Ela ainda está para votação sobre essa questão de repetição de apresentação de laudos. Antigamente, o que é o que se pede hoje, a condição ser reavaliada constantemente. E como a gente sabe que é algo que é contínuo, por enquanto, se é contínuo, não precisaria disso. Então, isso traz ainda mais transtornos para as famílias que têm que estar comprovando a situação o tempo inteiro, né? Para renovação de um BPC, para quem sabe uma aposentadoria, tentar uma aposentadoria no sistema previdenciário. Então, quando a gente traz visibilidade para a causa e o que você diz, a compaixão, a gente muda tudo. Porque através do olhar para o outro, que vai além da empatia, mas sim um olhar de compaixão, de saber que o outro precisa daquele apoio nosso, todos nós, como sociedade, nos movimentamos em favor disso. Eu acho que a importância maior da causa hoje, por incrível que pareça, é a conscientização. Porque tratamento já existe,
Comprovação de melhora já existe, né? O apoio, a gente está vendo aí em muitos locais, clínicas, institutos, hospitais especializados na área. O que a gente precisa realmente é tratar a educação de base, que é a educação familiar, para fazer, como você diz, que eu aprendo com você sempre, né? A questão do reforço positivo, né? Não adianta, criança, vamos dar um exemplo, vem aqui para o ITA, que é tratado por você, é tratado por outros profissionais que são excelentes aqui, e chega em casa, o pai e a mãe não faz esse reforço positivo, não dá esse fomento, né? Educar Repetição, pois repetição. é, como já diz, né, nosso querido Roçando Clínica, que eu também sou muito fã, e ele fala muito sobre isso. Então, eu acho que a gente veio para dar esse fortalecimento, tanto para as famílias, como para a população como um todo, para crescer, vamos dizer assim, e abraçar essa causa como algo que vai ser natural na nossa sociedade. A gente sabe que a projeção é de crescimento, então a gente tem que lançar um olhar cada vez maior sobre isso, para poder, de fato, trazer melhora e trazer a inclusão pela qual a gente tanto luta, né? Eu até digo mais, não é só a inclusão, né? É a integralização. Sim, Porque através disso vem, acho que é uma das palavras mais importantes, o respeito, sim. né? E o que eu queria, assim, perguntar também e até deixar, que é um ponto meu, né, de vista. Eu não sou advogada, dentro da minha leiguice, eu tenho que dizer que é no meu ponto de vista, que lutar pelos direitos não é só um benefício, né, financeiro. Eu digo isso porque eu participei também de algumas assembleias, algumas coisas, e eu vejo bater muito só nessa tecla de benefício, né, de recurso financeiro. Então, eu acho, dentro da minha opinião, repetindo, minha opinião, não é só sobre isso, né? Não é lutar só sobre um benefício, mas sim lutar realmente para a melhora daquele paciente, né? Então, Sim, por isso que eu busco mais voltar realmente às necessidades de políticas públicas voltadas à saúde, né? A saúde, a educação, a convivência familiar. Então, assim, é importante o benefício? Sim, é importante, porque também né? sem ele a gente não consegue ter acesso ao mínimo de Mas não é tratamento, né? só, né? Sim, não Não é somente, lógico. só. Então, assim, às vezes eu acho, meu achismo também, às Uhum. vezes eu acho que o lutar só pelo financeiro, né, de ter um benefício, está atrapalhando nesse desenvolvimento também, né, de tratamento para essas crianças. Uhum. Porque não, a gente não pode ter só esse olhar, Sim. né? Ele é como É um tratamento. dos elementos de É tratamento, como né? tratamento também, é um exemplo, a medicação, não é só a medicação, não é só a terapia, não é só a psicopedagogia. Inclusive, eu acho que isso é um grande obstáculo a ser ultrapassado, porque, como qualquer transtorno, o tratamento ele tem que ser, ele é multidisciplinar, né? Já fala, Já né? fala, já exige vários elementos para que ele de fato ocorra e faça com que aquele paciente venha melhorar, né? Então, realmente, a gente tem essa questão do financeiro, que aí já é minha opinião particular, já é algo cultural do nosso país, né? De esperar assistencialismo, de esperar. A gente sabe que a gente tem uma população pobre, a gente sabe que a gente precisa, mas quando a gente de fato conseguir ultrapassar esses ideais de apenas sobreviver com o básico, a gente vai conseguir ir além, né? Porque é preciso garantir o básico para a gente ir além. Então, mas a partir do momento que a gente já garante, aquilo já é ultrapassado, a gente vai lutar por algo que vai realmente elevar o nível de tratamento, de conscientização de tudo. E saber que juntos somos mais fortes, né? Sim, Saber a força que o povo tem, sim, né? muita. Saber a força, principalmente as mães atípicas, elas juntam, elas têm força, não é em prol de si só, é de um conjunto, né? De um Uhum, ajudar o outro, e elas já têm isso. Então, assim, se eu já tenho isso, por que eu não olhar melhor para isso, né? sim, Ter uma visão melhor nesse contexto, saber que todos nós somos importantes, é. de se E ajudar. isso. E ver que realmente, assim, eu vejo, tenho acompanhado os episódios do ITEAC e acompanho as mães diariamente quando eu posso estar aqui. E aí eu vejo muito isso, essa questão de que a necessidade e como elas se apoiam, né? De como elas trazem essa força. Então, isso pode ser expandido para outros níveis,
né, para a escola, para o hospital público, né, para os setores públicos que vão exercer o atendimento a essas crianças. Então, se a gente realmente trabalhar nesse sentido de ter força e trazer visibilidade para a causa, que é o que a causa pede, é visibilidade, visibilidade. E E graças a Deus está será, vindo. e será que o universo não está querendo mostrar algo à sociedade? Também, pois é. Aí a gente É já uma, vai pro lado espiritual, que eu é uma adoro, né, amiga? Nós adoramos, interrogação. é. Não, mas é uma É interrogação, verdade, né? é. A pandemia é um exemplo clássico sobre isso, Sim, sim, sim. né? Quem esperava passar por uma pandemia? Pois é. O que ela pode, o que ela nos trouxe, É, não é verdade? Então, assim, isso é algo que, que a gente tem que ver que é um recado. sim. E muitas mães têm trazido essa consciência dentro de si, Anne. Você falando esse exemplo aí, me lembrou uma grande amiga minha, e que eu gosto demais do que ela ensina a nós, né, que podemos compartilhar com ela, que ela é mãe atípica, e ela diz assim, que no início foi um choque muito grande, que ela se sentiu muitas das vezes perdida, mas que com o passar do tempo ela foi entendendo, ganhando a consciência de que se tratava de uma missão linda, né, de trazer evolução para aqueles seres que estão aqui também ensinando a ela, É uma né. troca, É uma tudo vai troca, ser troca. exatamente. Então, assim, é importante que essas mães trabalhem isso cada vez mais, que busquem essa consciência de que é de fato, em alguns momentos dolorido, mas que é uma missão de trazer desenvolvimento para esses seres que estão vindo nos ensinar algo, como você bem pontuou. E o ITEAC está aqui para isso, né? Para ajudar nessa missão. É a integralização. É. Doutora, e nessa vivência, né, aqui no ITEA que a senhora está tendo, tem algum exemplo que a senhora possa deixar para o pessoal de casa, de aconselhamento, de orientação, né, para essas mães? Sim, claro. A gente tende a achar que os nossos direitos só são garantidos de forma judicial, né? E eu sou entusiasta da conciliação, da mediação, né? Eu já tive a oportunidade de fazer outro podcast com você falando um pouco sobre isso. E eu acho que um ponto principal que as mães podem se utilizar é esse caminho, através da conversa, através do diálogo, porque se for esperar pelo processo judiciário ou pelo processo de legislação, é algo bem demorado ainda. Então, o que é que a gente precisa ter? Inclusive, eu tenho um exemplo para falar aqui de uma mãe, né? Não vou falar nomes, mas assim, de uma mãe que me procurou sobre a dificuldade dela com o acompanhante do filho dela, que ela não estava tendo esse acompanhante na escola. E como a legislação prevê, ela me perguntou o que é que poderia ser feito. Então, lógico que a primeira coisa que vem à cabeça é procurar o Ministério Público, né? Entrar com uma ação judicial. E o que eu pedi para ela foi que ela procurasse a coordenação ou o setor de educação do município e relatasse o fato, para que de forma Cordial. cordial, administrativa, que a gente chama no direito, quando não é judicial, é administrativo, né? Que de forma administrativa ela poderia conseguir isso. Então ela foi, conversou e graças a Deus ela pôde ter o pedido dela atendido. Então às vezes a gente acha que tenho que ir para a justiça, tenho que brigar. E muitas das vezes é só um diálogo, um pedido que se faça. Agora, é importante sim ter uma postura de enfrentamento, que é o que ela teve. Ela teve essa postura de enfrentamento, buscando meios de achar resultado para aquilo que ela pretendia. Então, o ITA que estava aqui, eu representando no momento, a gente pôde fazer essa assessoria jurídica, trazer para ela esse caminho e ela pôde executar. E graças a Deus ela está agora com o filho dela devidamente acompanhado em sala de aula. Inclusive, ele estava deixando de participar das aulas porque estava sem acompanhamento e o medo dela era ele ser reprovado por falta. E eu falei para ela sobre que a legislação prevê um plano de exercício, né? E que ele teria que receber esse plano. Então, se o plano só pode ser cumprido com acompanhante, ele não estava em falta. Na verdade, era a instituição que estava em falta. Então, tudo isso a gente vai elencando, vai falando para os pais, para as mães, para eles terem consciência disso e poderem ver outros caminhos, que não seja só uma liminar, que não seja só um processo judicializado, que a demora é bem maior, né? Além dessa forma, então, administrativa, a senhora pode deixar algum conselho para essas famílias que elas possam ter um melhor entendimento, né? Pelo que eu vejo aqui no ITEAC, a experiência que eu tenho tido junto com vocês, que são profissionais que realmente me inspiram diariamente, eu vejo a importância desses familiares terem acesso a informações que ajudem
no momento de crise dessas crianças, no momento que elas precisem de ajuda no sentido de se desregularem emocionalmente. Então, eu acho assim que o poder público, como nós, que somos uma organização não governamental, podemos fomentar cursos que garantam a conscientização e o conhecimento de técnicas básicas, por exemplo, no momento de crise de uma criança, o que o pai e uma mãe pode fazer, né, no momento que ela se desregula, qual fator que a gente pode se utilizar para acalmar aquela criança naquele momento. Porque fazendo isso, os pais também vão ganhar confiança de atuarem com seus filhos em suas casas. Porque o que a gente vê muito aqui, né, E Anne? nas escolas E nas também, né? escolas, Importante. exatamente, sim, sim, bem pontuado. Então, o que é que a gente faz? A gente criando esses cursos, poderia ser mini cursos em relação a isso, o governo poderia Dá um eh, incentivo. dar um incentivo, os municípios, né, o governo federal, enfim, trazer esses mini cursos para que essas famílias façam, porque aí elas vão saber lidar. A gente não diz como, vamos dizer assim, uma formação aba propriamente dita, porque realmente precisa de uma técnica, de um conhecimento maior. Mas primeiros socorros, E uma né? graduação também, né? Exatamente, sim. Primeiros socorros, como alimentar, fazer com que essas crianças se alimentem, porque a gente sabe que muitas das vezes elas têm, né, seletividade, né, alimentar. Então, trazendo esses cursos, a gente vai fomentando a conscientização e vai trazendo segurança. Eu acho que hoje, quando a gente fala de autismo, a gente tem muita insegurança ainda pela falta de informação e porque é algo também novo. Sempre existiu, a gente sabe que sempre existiu, mas a visibilidade, como a gente tem pontuado aqui, tem começado a ficar maior no momento atual. Então, essa segurança ela vai vir através do conhecimento, da busca por conhecimento e da viabilização através do governo e dos órgãos como o nosso para a população e principalmente os familiares. E também eu queria deixar algo pontuado em relação a isso também, um olhar delicado e até de responsabilidade dessas famílias também, né, de ter esse compromisso, Boa, Anne, porque a exatamente. gente também tem De buscar. a Isso. gente também tem um pouco essa dificuldade, né. Quando eu falo do reforço positivo, é incluso nisso, a gente dá essa responsabilidade aos pais também, a gente sabe que tem uma sobrecarga, né, mas se eu tenho um curso básico, como você bem mencionou aí, se eu tenho como lidar melhor com aquela situação, e também eu tenho que ter aquele compromisso, né, dessa melhora também para com o filho. Sim. Então, assim, a gente sabe que tem um momento de dificuldade, sim, mas quando a gente tem aquele amor, aquele respeito, aquela, né, querer realmente aquela mudança, então a gente também tem que ter essa autorresponsabilidade, que somos responsáveis pelos nossos filhos, por esse desenvolvimento dele. Então, também a gente não pode colocar só o governo, não só as entidades, né, de terceiro setor, não só a sociedade, mas também vir dessa família, dessa estrutura familiar. Eu acho que é um olhar qual o ITEAC tem, por isso vem essa integralização, então acho que é algo que a gente tem que frisar também nesse, né, nesse Isso. contexto qual a senhora trouxe também. Pois é. Eu, graças a Deus, tenho a oportunidade de acompanhar outras instituições que fazem esse trabalho e eu digo, o nosso diferencial está exatamente aí. Esse olhar para fortalecimento dessas famílias. O tratamento para as crianças é importantíssimo e é algo que a gente oferta aqui e a gente tem visto a melhora, né? O crescimento de cada um deles. Mas esse diferencial de olhar para cada pai, para cada mãe que busca ajuda, é, de fato, o que promove o resultado, a integralização A que a gente quer, a transformação. transformação. Exatamente. Inclusive, essa inspiração que a gente tem tido de outros institutos, a gente também espera inspirá-los nesse sentido, né? Para que eles também promovam essa integralização e tragam para junto, tragam para perto os familiares, porque a gente sabe que são eles, de fato, que fazem a diferença, né? Que através do reforço positivo, através do autocontrole, da segurança que a gente pode promover aqui, eles vão replicar lá, e aí sim a melhora vai ser imensa para essas crianças e para a sociedade como um todo, que vai poder lidar com algo mais natural, mais leve, né? Respeitar a diferença de cada um, saber que um transtorno não significa que ele não possa fazer inúmeras coisas. A gente tem visto aí crianças maravilhosas, a gente teve a oportunidade de ir para o Rio de Janeiro e participar de um seminário lá que fez com que crianças desfilassem, né? Crianças vendessem seus produtos lá e foi realmente Músicos. inspirador. Músicos, exatamente. Então, é muito promissor,
o que eu espero dessa causa. Eu sou uma pessoa positiva e eu espero muito que a gente cresça no sentido de trazer resultado, leveza para essa causa. Eu acho que é isso que a gente precisa E trazer. entender que é um conjunto, né? Sim, É um conjunto. Juntos é que vamos conseguir fazer essa mudança. Então, assim, eu acho que essa é a importância, a união. Doutora, muito obrigada pela sua participação, por trazer, né, de uma forma leve esses direitos básicos, esclarecer melhor para essas mães que estão em casa. Queria que a senhora deixasse suas considerações finais para o pessoal que está em casa e gratidão. Anne, eu que agradeço mais uma vez a oportunidade de falar um pouco sobre esse projeto que realmente ganhou meu coração, né? Não é à toa que eu venho sempre para cá, estou sempre presente sempre que posso, porque é algo que eu vejo que lá na frente vai trazer grande transformação, não só para a cidade de Caruaru, mas para as cidades vizinhas também. E trazer leveza, paz para essas famílias e para essas crianças é algo realmente que enche meu coração de alegria, né. Então eu que tenho que lhe agradecer a oportunidade que você me deu de fazer parte desse projeto e de doar um pouco do meu conhecimento, um pouco do meu amor, do meu aprendizado, e eu aprendo demais com vocês aqui, porque o ITEAC, ele não é só um instituto que cuida da causa autista, ele é um lugar onde as pessoas se desenvolvem, onde as pessoas ganham, amizades e se sentem seguras. É isso que eu sinto aqui, segurança, é isso. E eu agradeço essa visão, né, que a senhora trouxe, porque é como eu acredito, um sonho não se pode ser sonhado só. Perfeito. Então, todos estamos sonhando em um só propósito e a gente tem a mão do grande, que é aquele que nos fortalece e nos traz a sabedoria de todos os dias para executar aquilo que tem que ser feito. Então, gratidão mais uma vez. Somos um.